Fala, pessoal! Hoje daremos início ao estudo sobre funções orgânicas. Veremos uma série de funções responsáveis pelas mais variadas sensações do nosso cotidiano. Não perca essa aula, já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e divulgue para o máximo de contatos possíveis. Vamos lá? As pimentas são muito frequentes na culinária brasileira, principalmente pela sensação de ardência, a sensação picante provocada por elas. E a substância responsável por isso é a capsaicina, cujos grupos em destaques, fenol, amida, éter, serão estudados a partir dessa aula. Iremos aqui estudar as principais classes funcionais na química orgânica. Pessoal, classe funcional ou função química é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural e, por consequência, possuem propriedades químicas semelhantes. O átomo, ou grupo de átomos característico de uma certa classe funcional, é denominado grupo funcional. Observe essas tabelas, onde eu listei aqui as principais classes funcionais. Os hidrocarbonetos já foram estudados aqui no canal, iremos ver ainda os compostos halogenados, veremos os compostos oxigenados, também os nitrogenados, os sulfonados, os organometálicos, entre outros. Mas nesta aula, especificamente, iniciaremos o estudo das funções oxigenadas. E para começar, veremos os álcoois. Pessoal, o álcool é todo composto que mantém essa estrutura, um carbono saturado ligado diretamente à hidroxila, que é o nome que se dá ao grupo OH. Então, toda vez que tiver o OH ou hidroxila, ligado diretamente a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz apenas ligações simples com demais carbonos, aí nós teremos um álcool. E, sem dúvida, o álcool mais comum é o etanol, que é um líquido inflamável, presente nas bebidas alcoólicas, também nos combustíveis, e um dos principais responsáveis pela sensação de embriaguez. Pessoal, o consumo de álcool em pequenas doses nos dá a sensação de euforia, de alegria, de prazer. Porém, o consumo exagerado de etanol pode provocar sérios danos no organismo, conforme observa nesse esquema. No caso do cérebro, o abuso prolongado de álcool pode acelerar a degeneração de células do cérebro e comprometer as funções nervosas e cerebrais. O cérebro frequentemente apresenta, nesses casos, estruturas anormais, como, por exemplo, estrias largas e profundas. O câncer de esôfago é uma possível consequência do abuso prolongado de álcool. O etanol é tóxico para as células da parede esofágica, aumentando a probabilidade de tumores. No caso do coração, altas doses de bebidas alcoólicas produzem aumento da pressão sanguínea, o que acarreta deposição de gordura e aumento de tamanho do órgão. Ataques cardíacos e morte podem ocorrer. O fígado é o principal órgão responsável pela metabolização do álcool. A ingestão prolongada de álcool pode conduzir à cirrose hepática, que leva à falha no funcionamento do fígado e à morte. No caso do estômago e pâncreas, o etanol é tóxico para as células do estômago e pode conduzir à inflamação desse órgão, que a gente chama de gastrite, com dor e hemorragia. Abuso de álcool também conduz à inflamação do pâncreas, que pode evoluir para falha pancreática e até a morte. No caso da ascite, o fluido produzido pelo fígado, lesado, preenche o abdômen. O abuso de álcool pode trazer problemas imediatos e também ao longo do tempo. Este esquema mostra alguns dos problemas de saúde decorrentes a médio e longo prazo do abuso de álcool. O termo álcool engloba a classe funcional de compostos com semelhança estrutural de apresentar grupo OH, que é o grupo hidroxila, ligado ao carbono saturado. Aí, veja o esquema do que são álcoois e do que não são álcoois. O álcool vai ter sempre o OH ligado a um carbono saturado. E quando o hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado, nós poderemos ter, por exemplo, um enol, que também será estudado no decorrer dessas aulas. Agora, falando de nomenclatura. Para dar nome aos álcoois, devemos proceder como no caso dos hidrocarbonetos. Só que dessa vez, o sufixo será -ol.
Lembra que nos hidrocarbonetos, todos eles, a terminação é O, mas no caso dos álcoois, a terminação é OL. Observe o esquema. Quando se tiver um único carbono, o prefixo é met. Ligação simples, o infixo é -an. Em se tratando de álcool, o sufixo é -ol. Então, nós temos aqui o metanol. Se tiver dois carbonos, o prefixo é -et. Ligação simples, -an. E é um álcool, termina com -ol. Nós temos aí o etanol. Se tivéssemos aqui, no caso, 3 carbonos ou mais com hidroxila, aí eles terão que ser numerados, porque a hidroxila pode se situar em carbonos diferentes. Sendo assim, 3 carbonos é prop, o infixo é -an, porque só tem ligações simples, e o sufixo é -ol. Porém, a hidroxila está no carbono 1, então a gente menciona 1-ol. Aí o nome do composto fica propan-1-ol. No caso aqui, de 3 carbonos ainda, com a hidroxila no carbono 2, o nome ficará propan-2-ol. Deixando claro que prop, porque são 3 carbonos, o -an é porque a ligação é simples, e o -ol é a terminação do álcool. No primeiro exemplo, é 1-ol, porque a hidroxila está no carbono 1. No segundo exemplo, 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Observe o exemplo, nós temos aqui 5 carbonos, e tem a hidroxila. Aí, pessoal, a contagem começa sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. E o grupo funcional é o OH. Então, o carbono mais próximo dele é o carbono da direita. Então, a numeração correta é essa que está de vermelho. Tan, 2-ol. Pentan, porque são 5 carbonos. O an, porque tem ligações simples. E o 2-ol, porque no carbono 2 tem um grupo hidroxila. Observe esse exemplo. Nós temos aqui um álcool ramificado, com 2 ramificações metil. Mas, independente de onde elas estejam, a contagem começa sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. Neste caso, como a hidroxila está do lado direito, iremos começar a contar do lado direito. Contando assim, as ramificações situam-se no carbono 3, 3 e 3 de metil. Aí o nome ficará 3,3-dimetil, butan, porque a cadeia principal tem 5 carbonos com ligações simples, e 1-ol, porque a hidroxila está no carbono 1. Vejamos outros exemplos. Neste caso, a contagem começa da direita para a esquerda, porque é a extremidade mais próxima do grupo funcional. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Observe que nós temos aqui 3 ramificações iguais. Um metil aqui e outro metil aqui. Então, o nome vai ficar começando sempre pela ramificação. Nós temos 3, 4 e 4. Trimetil, porque são 3 metis. Aqui nós temos um metil e outro metil. Por esse motivo que repetiu 4 aqui, ó, 2 vezes. Aí nós temos 3, 4, 4, trimetil. Agora, a cadeia principal contém 5 carbonos. 5 é pent. As ligações são todas simples, é an. E no carbono 2 tem o grupo hidroxila, então é 2-ol. E aqui tem o nome do composto, 3,4,4 trimetil pentan 2-ol. No próximo exemplo, como nós temos aqui 2 grupos funcionais em um mesmo composto, aí nós vamos ter que numerar. A distância é a mesma, então tanto faz de onde eu conto. 1, 2, 3, 4. 4 é but. A ligação é simples, o infixo é an. Agora, sempre que tiver mais de um grupo funcional em um mesmo composto, depois do infixo acrescenta a letra O. Então, nós temos aqui o butano. Agora, nós vamos indicar onde é que o grupo funcional está. Um está no 2, outro no 3. Então, nós temos 2 e 3. Se fosse apenas um, seria ol. Mas como são 2, vai ficar diol. Então, nós temos butano 2,3-diol. Neste caso aqui, nós temos um diálcool. Agora, o próximo exemplo tem uma cadeia fechada. Então, a cadeia fechada, primeiramente, é ciclo. Aí, a cadeia fechada contém 5 carbonos. 5 é pent. As ligações são simples, o infixo é an. E como o grupo funcional está aqui, ó, esse é o carbono 1. Independente da estrutura, sempre o grupo funcional estará no carbono 1. Então, não precisa mencionar um ol, basta colocar o ol.
Então, nós temos o ciclo pentanol. Agora, no próximo exemplo, nós temos essa extremidade mais próxima do grupo funcional. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Não esqueça que aqui no carbono 3 nós temos uma ramificação metil. Então o nome ficará 3-metil, porque sempre começa pela ramificação quando houver. Agora, a cadeia principal contém 5 carbonos. 5 é pente. As ligações são simples. O infixo é -an, mas como tem 2 grupos funcionais, aí acrescenta a letra O. Vai ficar pentano. Agora vamos indicar onde é que o grupo funcional está. Um está no 2, outro no 3. Então nós temos 2, 3, diol. Diol, porque são 2 hidroxilas. E para finalizar, observe esse outro exemplo. Nós temos aqui 2 carbonos apenas. Vamos enumerar por conta que nós temos 2 grupos funcionais. Então, 2 carbonos é et. A ligação é simples, é -an. E como nós temos aqui 2 grupos funcionais, acrescenta a letra O. Então, nós temos o etano, indicando aqui agora a hidroxila. Uma está no carbono 1 e a outra no 2. Como são 2 hidroxilas, ficará diol. Agora, iremos ver a nomenclatura do grupo dos aldeídos, cuja característica é essa aí, ó, o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio e ligado diretamente ao hidrogênio, podendo vir assim ou de forma abreviada, CHO ou COH. Lembrando que esse grupo também pode ser chamado de formila. Na nomenclatura dos aldeídos, o sufixo é -al. Não esqueça, hidrocarboneto é O, álcool é ol e aldeído é -al. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos um aldeído bem simples, formado por um único carbono. O prefixo de um carbono é met. Aí a gente analisa as ligações que o carbono faz, só que não conta a ligação que ele faz com o oxigênio, tá? Então, as ligações do carbono é simples, fica -an, e como é um aldeído, termina com -al, metanal. Se fosse um álcool, seria metanol. Aqui é metanal, porque é um aldeído. Se o composto tiver 2 carbonos, aí nós temos et, porque são 2. Entre os carbonos, a ligação é simples, é -an, e como é um aldeído, termina com -al. Então, nós temos o etanal. Se tivesse 3 carbonos, teríamos propanal. Se fosse 4 carbonos, butanal. E assim por diante. Agora, se o composto tiver ramificação, nós precisamos enumerar. Não esqueça que só iremos enumerar quando tiver ramificação ou insaturação. Caso não tenha nenhuma dessas situações, não precisa enumerar, porque o grupo dos aldeídos só vem nas extremidades. Então, onde ele vier, ele será o carbono 1. Por isso, não precisa contar. Agora, quando tem ramificação, a gente conta para indicar onde ela está, ou ramificação ou insaturação. Nesse caso, a contagem sempre começa do carbono que pertence ao grupo dos aldeídos. Então, contando aqui, da direita para a esquerda, nós temos 2 ramificações, uma no carbono 2 e outra no carbono 3. Nesse caso, nós temos aqui o 2,3-dimetil butanal. Vejamos outros exemplos. Aqui, pessoal, nós temos o grupo funcional nessa extremidade, sempre estará no carbono 1. Como aqui tem 2 ramificações iguais, metil e metil, aí nós vamos ter que enumerar. Vai ficar 1, 2, 3 e 4. Para escrever o nome, começa pela ramificação. Como são 2 ramificações em um carbono só, aí o número 3 vai repetir. 3, 3. Como são 2 iguais, vai ficar dimetil, porque é do tipo metil. A cadeia principal contém 4 carbonos. 4 é but, o infixo é -an, e como é um aldeído, termina com -al. Aí nós temos o 3,3-dimetil butanal. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui novamente o grupo funcional. Então a gente conta 1, 2, 3, 4. Neste caso, nós temos um metil e outro metil, todos no carbono 2. Porém, no carbono 3, nós temos um etil, 2 carbonos. E na hora de escrever o nome, começa por ordem alfabética. Então, primeiro vai ser o 3-etil. Depois vamos indicar onde é que o metil está, que é no carbono 2. Então, nós temos o 2 duas vezes. 2, 2, dimetil.
til, porque são 2 metis. Agora, a cadeia principal contém 4 carbonos, 4 é but, as ligações são simples entre carbonos, então é an e termina com al. Então, nós temos o 3-etil, 2,2-dimetil, butanal. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui mais um aldeído, só que agora com 2 grupos funcionais, um em uma ponta e um na outra. Aqui tanto faz de onde conta. Por exemplo, aqui 1, 2, 3. 3 é prop, as ligações são simples entre carbonos, então é an. Como tem 2 grupos funcionais, aí acrescenta a letrinha O depois do infixo. Então, nós temos o propano, 1, 3, dial. 1, 3, porque no carbono 1 e no 3 tem um grupo funcional dos aldeídos. Di, porque são 2, e al, que é a terminação dos aldeídos. E para finalizar, nós temos aqui uma cadeia fechada com benzeno, e aqui nós temos o grupo dos aldeídos. Aí esse composto é conhecido como benzaldeído. Pessoal, veremos agora a nomenclatura do último grupo funcional desta aula, as cetonas, cuja característica é o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio e ficando compreendido entre 2 carbonos. Esse grupo também é chamado de carbonila e ele também é abreviado como CO, entre carbonos. A terminação desse grupo é ona. Não esqueça que hidrocarboneto termina com O, álcool com OL, aldeído com AL e cetona com ONA. Vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui a cetona mais simples, com 3 carbonos, lembrando que não é possível ter uma cetona com menos que 3 carbonos, até porque a carbonila precisa ficar entre 2 carbonos, por isso que o mínimo são 3. No caso aqui dessa cetona, que contém 3 carbonos, o prefixo é prop, a ligação entre carbonos é simples, então é an, e a terminação é ona. Nós temos aqui a propanona. No comércio, a propanona é conhecida com o nome de acetona, usada principalmente como solvente para esmaltes. E aqui nós temos uma outra cetona com 4 carbonos, cujo nome fica butanona. But, porque são 4, an, porque as ligações são simples entre carbonos, tá? E ona, porque é uma cetona. No caso de 5 carbonos, a carbonila pode vir no carbono 2 ou pode vir no carbono 3. Por isso que, a partir daí, o composto precisa ser numerado. E também nos casos onde tiver ramificação. Compare aqui com a butanona, que o grupo carbonila está no carbono 2. Se ela vier no carbono seguinte, a contagem fica de trás para frente e continua sendo o carbono 2. Por isso que não enumera. Agora, com 5 carbonos, aí é possível a carbonila estar no carbono 2 ou no carbono 3. Por isso que é obrigatório fazer a contagem. E a gente conta a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Nesse caso, o grupo funcional está no carbono 3, está no centro. Mas como do lado esquerdo tem ramificação, então a gente dá essa prioridade também. Aí, fazendo a contagem, a ramificação cai no carbono 2, e é um metil. Então, o nome fica 2-metil, pentan, pente porque são 5, an porque a ligação entre carbonos é simples, e o 3-ona é porque no carbono 3 tem a carbonila. Se tiver 5 carbonos sem ramificação e a carbonila situando-se no carbono 2, aí o nome fica pentan 2-ona. Agora observe outro exemplo em que nós temos 5 carbonos e a carbonila no carbono do meio, carbono 3. Aqui tanto faz de onde eu começo a contar. E aí o nome fica pentan 3-ona. Pente porque são 5, an porque a ligação entre carbonos é simples, e o 3-ona porque no carbono 3 tem um grupo carbonila, responsável pelas cetonas. Vejamos agora um exemplo de cadeia cíclica, que tem um grupo funcional e uma ramificação. Por isso que a gente vai contar. Se tivesse apenas o grupo funcional, não necessitaria contagem, porque ele já estaria no carbono 1. Mas como tem ramificação, a gente conta para indicar onde é que ela está. Lembrando que o grupo carbonila aí já começa no carbono 1, e a gente conta no sentido horário porque deixa a ramificação mais próxima. Então, nesse caso, nós temos o 2-metil ciclohexanona. 2-metil porque no carbono 2 tem um metil, ciclo porque é fechado,
E aqui não precisa mencionar um ona, é só hexanona, porque o grupo carbonila já está no carbono 1, sempre estará lá. Vejamos outros exemplos. Neste exemplo, nós temos aqui essa extremidade como sendo mais próxima do grupo funcional. Então, nós temos aqui o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como são 7 carbonos, o prefixo é ept. Como nós temos uma ligação tripla, temos que indicar onde ela está, e ela começa no carbono 5. Então, nós temos o ept5-in. Agora, vamos ter que indicar onde que a carbonila está, e ela está no carbono 3. Então, nós temos o 3-ona. Aí o nome do composto fica ept5-in-3-ona. Nesse outro caso aqui, como essa extremidade está mais próxima do grupo funcional, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui um total de 9 carbonos, só que no carbono 3 tem uma ramificação do tipo metil. Então vai ficar 3-metil. Agora, como a cadeia tem 9 carbonos, 9 é non. Entre os carbonos, as ligações são todas simples, então o infixo vai ser an. E aí nós vamos indicar agora onde que as carbonilas estão. Uma no 2, outra no 4. Então nós temos o 2 e 4. Como são duas iguais, nós temos aqui o diona. Mas, opa pessoal, já ia cometendo um vacilo aqui. Como nós temos dois grupos funcionais, depois do infixo é acrescentada a letra O. Então, nós temos o nonano, 2,4-diona. Agora, nesse próximo exemplo, onde o grupo funcional estiver, será o carbono 1. Então, nós temos aqui o carbono 1, e a contagem vai ser feita no sentido horário, porque a ramificação fica mais próxima. Então, 1, 2, e vai seguindo, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso aqui, nós temos o 2-metil, ciclo, porque o composto é cadeia fechada, e agora o composto tem 6 carbonos. 6 é hex, a ligação simples é an, e aí a finalização é ona. Nós temos aqui o hexanona. Não precisa colocar hexan-1-ona, porque o grupo carbonila vai estar sempre no carbono 1. E para finalizar, esse último composto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Poderia contar o contrário também. Aqui nós temos o pente, porque são 5. Entre os carbonos, a ligação é simples, an. Como tem mais de um grupo funcional, acrescenta a letrinha O, pentano. Agora vamos indicar onde que o grupo carbonilo está. Um está no carbono 2, um no 3 e outro no 4. Como são 3, nós temos aqui o triona. Ona porque toda cetona termina com ona. Pentano, 2, 3, 4, triona. E desse modo, pessoal, nossa aula chega ao fim. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça. E na próxima aula, traga a correção para vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau.